semelhança. Esse é o propósito de Deus, que o homem seja feito conforme a sua imagem. Mas quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que o primeiro homem, Adão, feito perfeito no sentido de que ele foi criado sem pecado, sem mácula, mas ele não era nesse momento, quando foi criado por Deus, o homem maduro, segundo Deus, um homem perfeito no sentido de aperfeiçoado até alcançar a plena expressão da imagem de Deus, do caráter de Deus. É por isso que um dos antigos teólogos da igreja, Ireneu de Lyon, dizia que o homem foi criado perfeito no sentido de que foi criado sem pecado, inocente, mas foi criado ou feito criança. Quer dizer, como uma criança, quando uma criança nasce, é uma criança, você pode ver que tem saúde, que todas as partes dela estão certinhas, que não tem problema nenhum, então você diz que como criança já é perfeita, mas precisa ser desenvolvida até alcançar a maturidade. Então o homem foi criado por Deus sem pecado, mas nunca chegou a ser aquele homem maduro, pleno, que Deus buscava. Por causa do pecado, aquele desenvolvimento foi detido, parou, o homem não foi desenvolvido segundo o propósito de Deus. E então nós chegamos agora ao livro de Mateus, ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o Sermão do Monte, onde o Senhor está nos mostrando novamente o caminho da maturidade, o que Deus realmente está buscando de todos nós, os seus filhos. Então, vamos aí, para entender melhor o sermão, vamos olhar primeiramente para os versículos que temos no capítulo 4, primeiramente. Uma coisa importante para nós entendermos, quando nós lemos o Sermão do Monte, é que o grande erro seria tomar esse sermão como um conjunto de regras, de mandamentos que nós temos que fazer, coisas que nós temos que fazer, porque você, quando lê o sermão, você vai ver muitas coisas que o Senhor diz, e você pode acreditar que a vida que o Senhor está propondo é uma classe, um monte de regras e mandamentos, coisas que nós precisamos fazer para tornarmos pessoas maduras aos olhos de Deus. Mas claramente isso seria um grande erro na nossa consideração do sermão. O Senhor não está colocando diante de nós um conjunto de regras para nós fazer. Porque quando nós olhamos assim o sermão, claramente ele parece inatingível. Parece que nunca poderíamos fazer tudo o que ele disse aí. Por exemplo, ele diz, aquele que bate na tua face, volta ao outro lado da tua face. Então, coisas assim que, se você tira do contexto e pega elas isoladamente, parece que nenhum de nós seria nunca, jamais capaz de cumprir. Mas essa seria a maneira errada de entender o Sermão do Monte. O Senhor não está colocando um monte de regras, coisas que nós precisamos fazer para tornarmos pessoas aceitáveis ou maduras aos olhos de Deus. Não. Então, esse seria o grande erro. E para entender, então, bem o que o Senhor está falando, precisamos entender primeiro o contexto. Vamos aí, capítulo 4, versículo 17. Aí vamos começar. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Depois o versículo eu queria estar chegando aí para pegar o que ele vai falar agora, além do que ele já falou, evidente, mas o arrependei-vos. Presta atenção aí como ele vai comentar essa palavra do arrependei-vos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a enfermidade e toda doença entre o povo. O primeiro que nós precisamos entender aqui é que o fundamento do sermão, o fundamento do ensino, do que o Senhor está ensinando aqui aos seus discípulos, é o evangelho. O fundamento de tudo que ele está falando aqui é o evangelho do reino de Deus. Sem o evangelho, o Sermão do Monte se torna simplesmente impraticável, inatingível. Nós precisamos primeiro entender o fundamento do evangelho
para poder entrar na aplicação para as nossas vidas do ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, precisamos isso. Por isso, nós vamos aqui ao que Mateus escreve antes, versículo 47. Começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nas palavras do Senhor Jesus. Olha que interessante a história do próximo. O que é basicamente o Evangelho nas palavras do Senhor Jesus, na pregação do Senhor Jesus? O Evangelho, segundo o Senhor Jesus, é assim, é definido assim: o reino dos céus está próximo. Agora, a expressão que nós temos aqui, ou nessa tradução que eu tenho aqui, que é a Reina Valera em português, diz: o reino dos céus está próximo. Mas, na verdade, a tradução mais exata deveria dizer: o reino dos céus está aqui. Ou o reino dos céus chegou. Está aqui, agora aqui, presente, nesse momento. Não que está próximo, quase ao ponto de chegar. Não que está chegando, mas já chegou. Está aqui, está presente. Senhores, eu vou começar aqui a conversa com vocês. Hoje eu me excedi aqui nos erros e também em ouvir o preletor aqui. Lembrar que o título é Vida Transformada pelo Evangelho. E aí eu começo a colocar aí para o Adilson. Adilson, você pode abrir seu microfone? E que você comentaria, Adilson, eu pegando aí no final a história do Evangelho, né? Porque o grande problema nosso é realmente entender o que é o tal do Evangelho e que o reino de Deus está próximo. Como que você poderia, com as suas palavras, comentar isso, Adilson? Pode abrir o microfone. Pode abrir. Tá aberto, irmão. Tá, estou te escutando. Pode falar. Você pode repetir a sua pergunta? Ela estava... Eu estava ouvindo defasado aqui. Nós vamos melhorar o sistema aqui nosso. Eu queria ver como que você, com as suas palavras, fala o que é o Evangelho e essa história que o reino está próximo, porque o termo o reino estar próximo parece que ele está por vir, ele está chegando. E o preletor aí, o Rodrigo Alabarca, ele fala o próximo no sentido que está aqui, é agora, né? E essa história de como entender o Evangelho. Como você nos reportaria isso? A questão do Evangelho, né? Está ouvindo aí? Então, Estou falando? Até o termo Evangelho, que é boas novas, são coisas novas. E ali no Sermão do Monte, como ele primeiro estava falando, na realidade, para os seus discípulos, né? E aí foi para o geral, para as pessoas. E em Mateus mesmo, é falado, no capítulo 9, é escrito, e eu digo aí, tem a ver com renovação de tudo, pelo arrependimento, né? E lá está escrito assim: ninguém põe remendo em pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rasgadura. Nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, tem tudo a ver, eu vejo ali, o preletor quis colocando, que o que era antigo, né, entre aspas, costumes e tudo mais, teria que ser renovado. E a renovação seria a partir exatamente do entendimento do Evangelho, né? Porque não adianta querer conciliar algo antigo, ou uma prática que podia ser usual, com a verdade que estava sendo colocada ali, né, naquele momento. Então,